Outubro Rosa. E você, está com a sua mamografia em dia? Você, mulher, merece esse cuidado. Prevenir câncer de mama é um ato de amor próprio, coragem e salva vidas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem e Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre sentir-se bem por dentro e por fora. Aproveita e já se inscreve no canal. Eu sou Gabriele Scheiben. Eu sou Carolina Haupt e gostaria de agradecer o nosso patrocinador, a Blink. Roda o spot. Oi meninas! E já que estamos no Outubro Rosa, nada melhor do que falar hoje sobre câncer de mama. E para isso nós estamos com uma ginecologista e mastologista que vocês já conhecem, que já tem um episódio incrível com ela, a doutora Jandira Menezes. Bem-vinda, Jandira. Obrigada por aceitar novamente o nosso convite, né, para falar hoje desse tema tão importante. E eu que agradeço o convite e parabenizo vocês pela iniciativa. É extremamente importante a gente se unir para falar de um tema tão relevante que é o câncer de mama e alertar a maior quantidade de mulheres e pessoas por aí. Com certeza, né? Não combinamos. E já para começar, conta pra gente o que é esse Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele é um movimento que surgiu com a finalidade de alertar toda a população, as instituições, o mundo inteiro sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Então, realmente um movimento que, claro, a gente comemora em outubro, mas a gente tem que praticar o ano inteiro, né? Acho que para quem não vai, né? Quem não tem aquela consulta regular, né? Que tem que ir todo ano, né? Sim, mas daí em outubro, poxa, esqueci. Então, vai em outubro, né? Uma forma de lembrar. É um lembrete. Um lembrete. Olha, não fiz o meu exame, então tenho que me cuidar agora, né? Isso é muito válido, né? E o câncer de mama em si, o que seria esse câncer de mama? O câncer de mama, ele é um câncer extremamente prevalente, então, por isso a importância, porque realmente é um câncer muito comum. A estimativa é que a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Nossa, mas é um índice bem alto, né? É uma incidência bem alta e vem crescendo ao longo do tempo. O câncer nada mais é do que, falando de uma forma bem simplista, uma proliferação desordenada de células decorrente de vários fatores biológicos, mutações genéticas adquiridas, hereditárias, que vão ocasionar essa proliferação de células e formar um tumor, que é o câncer, né? Uhum. E esse tumor daí tem o caso benigno, maligno, como que... Não sei se é fácil de explicar ou é muito complexo. O câncer, ele é maligno. Tá. Invariavelmente, isso Sempre. já são sinônimos. Claro que existem nódulos benignos de mama, que daí a gente pode falar um tumor benigno, um nódulo benigno. Quando a gente usa a terminologia câncer, a gente já está falando de um tumor maligno, né? Tá. Ah, interessante. Já para começar a puxar nesse link do câncer de mama, e o que seria assim, você falou da genética, né? Tem influência, a minha mãe teve câncer, a minha família tem histórico de câncer, ele é um fator relevante a se considerar? Esse é um dos fatores de risco que a gente fala muito em fator de risco quando a gente fala em câncer de mama, né? Então, fatores de risco são todas as condições que favorecem o aparecimento do câncer. A genética é um deles. Mas é bem importante lembrar que eu vejo muito no consultório as mulheres muito apavoradas quando alguém da família já tem. Algum familiar que foi diagnosticado. Claro que é válido isso, até por ser uma forma até de a pessoa procurar o atendimento médico, então isso é válido.
Mas eu gosto sempre de tranquilizar, porque o câncer de mama hereditário, que é relacionado à genética, todo câncer, na verdade, é genético, né? Então, vem de uma mutação genética, mas tem a genética que vem herdada da família, que seriam esses casos de, né, medo da mãe, da tia que teve câncer, e adquirida, que é ao longo da vida, de acordo com alguns hábitos que a gente tem, vários outros fatores que a gente pode falar depois. Mas essa genética ali que você tá... Seria se alguém da família teve especificamente o câncer de mama, ou seria... Se alguém da família teve histórico de outro câncer, também a minha chance de desenvolver o câncer de mama é maior? É específico para o câncer de mama? Não necessariamente, mas tá. falando especificamente do câncer de mama, é bom a gente enfatizar que os cânceres de mama, que são hereditários, ou seja, que foram herdados de alguma mutação genética familiar, correspondem a 5 a 10% dos cânceres total. Então, é pouco. Ou seja, 90 a 95% vai ser um câncer que a gente chama de esporádico, que são cânceres que vão aparecer, independente de você ter familiares com câncer de mama. Claro que daí, quando você tem alguns familiares com câncer de mama, ou vários tipos de câncer, que daí entra a tua pergunta, tem câncer de mama, tem câncer de ovário, tem câncer na glândula adrenal, aí a gente já começa a pensar numa mutação mais específica. Sim. Então, pode envolver também cânceres de outras áreas do corpo. Já é um fator a se considerar, né? Sim, sim. Mas, principalmente, a gente pensando nessa parte genética também, a gente leva em consideração mais, assim, familiares de primeiro grau. Então, mãe, irmã, irmão, filhos, pai... Não, assim, vó, tataravó, já fica uma coisa já vem a linha genética inteira. Isso. E também quando esse familiar foi diagnosticado com uma idade mais precoce. Então, menos que 50 anos, já acende um alerta. Porque mais que 50 anos, a gente já acaba pensando que pode ser um câncer ao acaso mesmo, esses 90% a 95%. Mais jovens, e quando começa a se repetir ali na família, já é um sinal de alerta, com certeza. Então, entrando aí que você falou que acima de 50 já começa a ser, né? Então, um fator de risco é a idade. É a idade, com certeza. Então, a gente sabe que a incidência maior do câncer de mama é a partir dos 50, mas a gente tem visto uma tendência também, nos últimos anos, de pacientes mais jovens serem diagnosticadas com câncer de mama, né? Então, a partir dos 40, a gente já começa a ver realmente uma incidência maior. E também pacientes abaixo de 40, que daí acende mais o alerta pensando nessa questão genética. E em relação à idade, existe alguma idade assim, agora eu devo começar a fazer os exames, a me preocupar mais, ou desde sempre, né, já temos que me preocupar? O que eu costumo falar, assim, desde que se entende por mulher, a gente tem que se cuidar, né? Então, realmente, a gente tem esse hábito de consultar ginecologista ali desde quando começa a menstruar. Isso já é muito válido, porque nessas consultas o médico vai examinar as mamas, vai fazer uma rotina ali básica. Mas pensando na prevenção para câncer mesmo a partir dos 40 anos. É o protocolo que a gente segue. Todas as mulheres a partir de 40 anos devem fazer mamografia anualmente. Isso é o geral. Claro que a gente tem pacientes específicas de acordo com o risco que a gente vai começar antes. Já começa antes, né? Por isso é importante, né? Se você tem aí o histórico familiar, já fez alguma radioterapia torácica, procurar o ginecologista ou mastologista para fazer um acompanhamento, porque daí ele vai determinar qual que vai ser, a partir de que idade que vai começar e qual que vai ser a frequência, mas de praxe, normalmente para as mulheres com risco habitual, que não tenha um alto risco, a partir de 40 anos. E claro que o autoexame ali, né, sempre que possível fazer. Mas também, outra coisa assim, ser enfatizada, que o autoexame ele não substitui nenhum método de exame por imagem, como uma mamografia, e nem a ida ao ginecologista, ao mastologista. Então, tem que ir. O autoexame, ele tem mais o intuito ali de autoconhecimento. Então, de você entender qual que é a estrutura da sua mama, para que, se um dia você vir a notar alguma alteração, você perceber, isso não está normal. E qual que seria a frequência? Uma vez ao ano? A cada 6 meses? Normalmente, uma vez ao ano. Uma vez ao ano é suficiente. A não ser que, claro, já nos exames já conste alguma alteração, que a gente precise fazer um acompanhamento mais precoce, a cada 6 meses. Mas de praxe, normalmente, anual.
Aí já puxando aí da mamografia, aí a paciente vai no consultório, ela já faz o exame com você, e aí o ultrassom já é suficiente ou ela tem que fazer a mamografia? Como que funciona? Esse rastreamento, até falar o que é, né? Porque a gente fala de uma forma tão natural. Rastreamento são exames que a gente faz para procurar doença. Então, a paciente não está sentindo nada, mas ela vai fazer um exame. Então, é o exame de rastreamento, esse da mamografia, né? Não que vira rotina a partir dos 40. Vamos dizer, se você tiver numa... sem nenhum fator ali, a partir dos 40 que vai virar rotina. Antes... Exatamente. Não. O exame diagnóstico já é diferente. Então... Não significa que a gente fale, a mamografia é feita a partir dos 40. Você vai chegar com 35 palpando o nódulo. Claro que o médico vai pedir, claro. Porque é um exame de investigação, é diferente de um exame de rastreamento. Agora, o exame de rastreamento, a partir dos 40, a mamografia é indispensável. Então, o ultrassom, ele vem ali como um aliado. Sim. Ele complementa a mamografia, principalmente em pacientes mais jovens, com as mamas densas. Mas ele nunca vai substituir a mamografia, né? Então, eu escuto até isso. Doutora, não tem como eu só fazer ultrassom. Tem que fazer a mamografia, gosto de fazer, né? É desconfortável. Mas a mamografia, ela é extremamente importante, porque ela foi o exame que foi mostrado nos estudos que reduziu mortalidade por câncer de mama. Então, não foi ultrassom, não foi a ressonância, foi a mamografia. Porque ela detecta lesões muito precoces, muitas vezes até antes de virarem um nódulo, que aí, daqui a alguns anos, você ou iria palpar ou iria ver numa ultrassom. Então, ela já consegue detectar antes. Exatamente. Se você tem já alguma coisa, alguma predisposição. Olha que interessante, né? Então, é aquela coisa, é um exame chato, complicado, mas que vale muito a pena, né? Tem que fazer, porque realmente de qualquer jeito. É ele que promove o diagnóstico precoce, que é o nosso alvo quando a gente pensa em prevenção de câncer de mama, é diagnóstico precoce, porque daí a gente consegue tratar de forma mais conservadora, índices de cura altíssimos. Então, é tudo melhor quando a gente faz um diagnóstico precoce. Então, o alvo é esse. E além da genética, idade, tem outros fatores de risco, né? Hoje em dia, a gente vê muito falando de hábitos de vida saudável, né? Que serve para tudo, né? O que seriam esses hábitos, se tem algum específico para o câncer, ou seria aquele geral que a gente escuta, né? Exercício físico, alimentação saudável, enfim. Então, é bem importante a gente falar isso, porque como a gente falou, já é uma doença que tem uma incidência alta e crescente. Então, a gente tem que pensar em tudo que a gente pode fazer para evitar. Claro que não necessariamente a gente fazer tudo a gente vai conseguir. Sim. E não necessariamente a gente ter fatores de risco, é uma sentença que a gente vai ter o câncer. Então, é muito mais complexo, né? Pensando em tudo que está envolvido ali. Podia ser fácil, né? Eu fiz tudo certinho, não vou fazer nada. Livre. Mas a gente sabe que os fatores de risco existem, os que são não modificáveis. Então, a gente não vai poder fazer nada em relação a isso. Como, por exemplo, menstruar cedo, entrar na menopausa tarde, não ter amamentado. O fato de ser mulher, porque... A gente sabe que homem pode ter câncer de mama isso também. É um assunto que a gente pode até falar com o pessoal de casa, né? Que homem pode ter câncer de mama, né? É 1% dos casos de câncer de mama... Mas existe, né? Acontece em homem, mas existe. Então, só o simples fato de a gente ser mulher, a gente já é um fator já tem 99. de risco. Então, assim, como a gente não pode mudar isso, a gente tem que trabalhar em cima do que a gente pode mudar. Então, os fatores de risco que a gente considera que são modificáveis... Obesidade, sobrepeso é um fator de risco muito, muito relevante, tá? Porque o que acontece? A gordura periférica, né, que está em excesso ali, ela é produtora de hormônio, o estrogênio, que é um hormônio que gira tudo em volta do câncer de mama. Então, a pessoa que está com excesso da gordura, ela vai estar produzindo hormônio que vai estar estimulando células que podem induzir um câncer de mama. Sedentarismo também é um fator de risco. Excesso de álcool. Então, o álcool também, tanto por ele também aumentar essa produção de estrogênio, quanto também o efeito carcinogênico próprio do álcool. Então, ele também é um fator de risco. Uso de hormônios, mas isso eu falo com muita cautela, porque a gente também não quer causar pânico nas mulheres que usam anticoncepcionais e que fazem reposição hormonal. A gente até falou no próximo no episódio anterior, né? Até quem quiser assistir, né? Que a gente falou desses mitos da reposição hormonal, até que ela explicou tudo, né? Dessa questão. A gente não pode isentar, dizer que não é um fator de risco, mas isso é um fator de risco
que o aumento é muito pequeno quando usado em doses muito altas, que naturalmente a gente já não usa doses tão altas, com um tempo muito prolongado. Então, e também associar, ver todo o contexto, né? Não é só uma coisa. Mas isso tudo são fatores de risco. E a gente sabe que, assim, tratamento, por exemplo, fazer atividade física, né? Pelo menos 150 minutos por semana, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E manter o peso adequado, ter uma alimentação equilibrada. A gente fala, parece muito praxe, né? Ai, É muito, o que tem que fazer? né? Alimentação saudável, atividade Exercício. física e manter o peso. Mas isso já reduz em quase 30% o risco de câncer de mama. Então, vejam o quanto é impactante. Coisa que está na nossa mão, que é só a gente querer. São coisas fáceis, né, que a gente pode. Exatamente. E não só para o câncer de mama, né? Para nossa Pra vida no tudo. geral, né? Mesmo Pra no episódio. vida. Para menopausa, né? Para a gente entrar com uma forma... com qualidade na menopausa, para peso, para tudo, né? Pra tudo, Essa pra tudo. atividade física e alimentação, ela É engloba inegociável. tudo, né? É inegociável. Tem que ir na força do ódio. A gente, de então, qualquer jeito. tem que ir. E assim, e ainda falando dos fatores de risco, só para vocês terem uma ideia do impacto realmente da obesidade e do sedentarismo, isso já é mais risco do que a pessoa que usa reposição hormonal. Tá. E isso ninguém fala, né? Não. Quando a gente fala em uma reposição, que você câncer. já não... A gente não vincula, né? Obesidade com câncer de mama. O que tem a ver, né? Na nossa cabeça. Mas tem tudo a olha ver. que tudo é super importante, né? E Sim. você falou da reposição hormonal e o anticoncepcional, porque várias mulheres têm dúvida. Eu tomo anticoncepcional, isso pode interferir? Eu posso ter um índice maior de câncer de mama? O anticoncepcional ele é um pouquinho mais controverso. A questão da reposição hormonal na menopausa, ela já é mais bem estabelecida, apesar de que, né, como eu falei, existem alguns vieses desses estudos que avaliaram isso. Mas o anticoncepcional é um pouco controverso, porque a faixa etária, que normalmente a prevalência maior do câncer de mama é diferente da faixa etária das mulheres uso que de usam verdade. anticoncepcional. Os estudos também não foram tão bem desenhados, então ainda tem um pouco de controvérsia em relação a isso, tá? De alguns estudos que mostraram que o anticoncepcional aumentava. Porém, assim, o que a gente fala é cautela, não existe nenhuma recomendação de descontinuar o uso de anticontraceptivo, inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia já emitiu notas sobre isso, então a gente tem que ter cautela mesmo, individualizar cada caso. Às vezes a paciente já tem um monte de fator de risco, talvez a gente economize ali um pouco, né? Diminua algum fator. De um deles, mas não é algo que seja impactante para a gente pensar em mudar a conduta, por exemplo. E tem a questão do cigarro também, né? Porque eu acho que muita gente só associa com câncer de pulmão. Né? O cigarro, Então, e ele é um fator de risco também. Ele é um fator de risco e a gente sempre tem que alertar que assim, o cigarro realmente ele não serve para nada. Não tem nada de bom, né? Então, assim, é fator de risco para câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de mama, tem um monte de substâncias tóxicas, maléficas para o corpo. Então, de fato, assim, a gente tem que desencorajar esse hábito assim, permanentemente, porque realmente não traz nenhum benefício para a nossa saúde de uma maneira geral. Então, né, para o pessoal de casa, hábitos saudáveis, né, alimentação e exercício físico são necessários, né? Não dá para ficar necessários, prescrição médica. Não dá, não é. Não compra em farmácia, mas Sim, não é opcional. Não é opcional. E o silicone? Que às vezes a mulher, tem o silicone. Daí já tem muita história também da mamografia, né? que daí não dá para fazer. E você falou que é um exame, Sim. né, que rastreia. Não sei se é o rastreamento, enfim, esses termos técnicos assim, mas que aparece mais. Né? Se tiver, é mais fácil de observar já no começo. Como que fica? Tá, o silicone, assim, ele por si só não é um fator de risco para câncer de mama. Existe um tipo de câncer que é associado ao silicone, mas não é um câncer de mama, é um tipo de linfoma. Raríssimo. Pouquíssimos casos descritos no mundo inteiro. Então, realmente isso é uma coisa que seria uma exceção. E o que a gente sabe em relação a prótese e câncer de mamas, de uma forma geral, é que o silicone ele pode atrapalhar um pouco os exames de imagem, a visualização de algumas lesões, mas também já tem formas de driblar isso. Então, assim, né? Tem tanta gente que usa prótese, então, com certeza, os métodos já evoluíram para também retirar, digamos, essa dificuldade aí, para a gente conseguir ter
uma avaliação bem completa das mulheres que usam prótese. Mas quem tem prótese não pode fazer a mamografia? Pode. Deve também. Não, porque tem isso, eu já escutei pode. muito, né? Que é muito ruim por causa disso, que não pode. Não vai pôr porque não pode fazer mamografia e daí... Não, pode sim. Inclusive que fique o alerta, né? Se alguém tem prótese e não está fazendo a mamografia por medo, deve fazer, tá? A mamografia é um exame também negociável. Sim. Ele tem que ser feito. E eu tenho prótese, posso dar meu testemunho aqui, né? E tenho prótese, fiz a mamografia e não tem problema nenhum. É um exame... É desconfortável, mas é uma coisa tão rápida. Não é uma coisa que você vai ficar lá, vai ter que passar horas. É uma coisa muito rápida que vale muito a pena, né? Exatamente. Eu também. Eu tenho prótese e já fiz mamografia e incentivo que todas façam. E, de fato, assim, é um exame bem... tolerável frente ao benefício que ele vai trazer. Os resultados. Ele literalmente salva vidas. Então, a gente não tem nem que pensar... Né? Desconforto. Exatamente. A gente entende, tem pacientes que são muito sensíveis, tem dores mamárias, mas a gente tem que focar no benefício que a gente vai ter em deixar esse exame em dia, né? E a gente faz tanta coisa desconfortável, né? Estamos tudo aqui de salto alto, andando, né? Não é a coisa mais confortável do mundo, né? Então, já deixar o alerta para o pessoal de casa, né? Deixar o alerta para o pessoal de casa que mesmo se você tem silicone, você pode fazer a mamografia. Pode e deve, né? Pode e deve, né? Caráter obrigatório, como diz a nossa doutora. Não tem opção de escolha, gente. Não tem opção. Vamos fazer. Com toda certeza. E acho que você podia só do homem ali, né? Que é legal e interessante, né? Porque a gente não escuta, né? As pessoas. Eu sei que é 1%, mas assim, porque daí o homem já tem mais. Tipo, a mulher ainda vai no. Assim, a princípio, ela tem esse acompanhamento, vai no ginecologista desde a primeira menstruação, então ela tem esse acompanhamento, vamos dizer, anual, né? Que é o certo, né? Que é pra ser. E daí o homem não tem, né? E o homem vai aonde? Como que ele descobre? Como que é isso? O homem, ele é um caso à parte, assim, porque realmente é o 1%. Então, como é muito raro, não existe um programa de rastreamento para câncer de mama em homens. Tá. Né? Rastreamento, quando tem programas de rastreamento, por exemplo, mamografia para todas as mulheres a partir de 40 anos, Papa Nicolau anual para as mulheres sexualmente ativas. Isso é rastreamento. São de doenças que são muito prevalentes, como, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de mama. Mas o homem não é prevalente, é raro, é exceção. Então, assim, quando ele vai notar, se ele sentir algum caroço na mama, ou ele perceber alguma secreção no mamilo, aí seriam aqueles sintomas mais já de dar sinal, porque a gente não trabalha com esse diagnóstico precoce em homem, porque, de fato, assim, a população difícil, beneficiada seria muito pequena. Então, é realmente, assim, mais difícil de a gente ver. Eu, na minha prática, acho que eu vi 3 homens até hoje com câncer de mama. Então, para vocês terem ideia de quão raro é. Mas aí, realmente, seria palpar, ver, aí, observar, né? Observar aí, claro que assim, se tem uma história familiar rica ou já tem até outro homem na família com câncer de mama, aí com certeza o alerta vai ficar. Mas aí procurar o mastologista seria o médico indicado. Né? O mastologista, ele trata tanto homens quanto mulheres, né? Tá. É interessante, né? Porque... É super interessante, porque às vezes a gente não pensa. E às vezes, então, pro pessoal de casa, pro homem também começar a observar. Porque às vezes ele tá com alguma... Com certeza. E ele tá com um nódulo, alguma coisa, e ele acha, não é nada. Porque o homem já é mais, vamos dizer, desleixado com essas coisas. Resistente, né? Procurar o médico. E aí, agora vamos falar de... E quais são os tipos de câncer de mama? O que a gente... Tem tipos? Como que funciona esse critério? Eu descobri que tem o câncer, mas ele tem algum tipo, subtipo? Não sei. É que vai definir o tratamento, né? Porque às vezes o tratamento que a gente escuta, né? Que tem uns que fazem químio, outros fazem rádio, outros só, entre aspas, né? Mas fazem a extração ali do tumor e não precisa. Então tem uns que precisam retirar a mama, né? Tem mulher que só tira o quadrante, né? Na verdade, assim, são tipos. A gente tem normalmente os lobulares, que se formam nas células dos lóbulos mamários, onde é produzido o leite. E os ductais, que são os mais comuns, que se formam nas células onde o leite passa, como se fosse, né? Os ductos, os caminhos do leite. Mas, na verdade, o que mais vai determinar... E também tem os tipos moleculares, né? Hormonais, não hormonais. Sim. Que isso já é outra análise.
O que vai determinar o tipo de tratamento são algumas variáveis. Então, não é só o tipo, é em que estadio que está, que tamanho que é o tumor, se tem alguma mutação genética associada ou não, esse tipo molecular que a gente fala. Então, assim, é bem complexo, a gente, né, é muito individualizado. Tanto que quando chega alguém com diagnóstico, assim, a gente tem que ver tudo. Todo esse contexto para a gente pensar por onde a gente vai começar. Qual que é a melhor, qual qual seria forma, o melhor caminho, né? Exato. E eu até converso com as pacientes, eu falo, inclusive, pode existir mais de um caminho correto. A gente quer chegar num lugar, que é a cura. Mas pode ser que existam vários caminhos para a gente chegar nesse lugar. Então, é muito variável, né? Quimioterapia, rádio, cirurgia conservadora, mastectomia. Então, não necessariamente as cirurgias têm que ser radicais, né? Por isso, tanto que a gente fala de diagnóstico precoce, porque a gente tem conseguido, com esse aumento do diagnóstico precoce, aumentar também as cirurgias conservadoras, que são aquelas cirurgias menos invasivas, né? Que a gente tira só ali o tumor com uma margem de segurança. Sim. Então, mas assim, varia muito o tipo de tratamento de acordo com cada caso. Então, realmente, a gente tem que individualizar mesmo, assim. E já falando do tratamento, a gente pode considerar que há casos que a gente tem cura 100% do... Sim, com certeza. O câncer de mama, ele é um câncer potencialmente curável. Por isso que eu vou ser bem repetitiva sobre o diagnóstico precoce, a mamografia, porque a gente está falando de uma doença que é muito prevalente, mata, se a gente diagnosticar, né? num estadio avançado. Infelizmente, a gente pode ter esses desfechos, né, desfavoráveis, mas que é curável. Então, se a gente diagnosticar no estadio precoce, tumor pequeno, que não está espalhado, que não tem metástase, a gente consegue fazer tanto um tratamento mais conservador possível, quanto ter cura dessa paciente, né? Ter bons resultados. Exatamente. Isso porque quando a Carol falou ali do tamanho, a gente estava falando até do tipo de tratamento e tudo. Então, independente, né, de ser, acho que o mais grave ou não, quanto antes descobrir é melhor de qualquer forma, que o tratamento vai ser, né, menos invasivo, né? Inclusive, até a gente, através da mamografia, consegue diagnosticar lesões antes de virarem câncer. Né? Através de microcalcificações, às vezes são umas lesões que ainda que já não seria um indicativo do câncer de mama. E aí vocês já conseguem começar a tratar. E daí você já tira alguma coisa, já elimina o mal pela raiz. Olha que interessante, né? Olha que interessante que é essa prevenção, porque você já tira antes dele se formar, né? Antes do câncer se formar, você já consegue. E aí a sua taxa de cura é muito maior, né? Porque às vezes nem cura, né? Porque não tem nem chegou, nem chegou a ter. Né? Mas o câncer de mama, ele tem, se a gente faz um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, chance de mais que 90% de cura. Nossa, a gente está falando bem alta. É bom, né? Muito bom isso. Uma porcentagem altíssima. Então, por isso a gente não deve, né, deixar de lado, né? É que a gente sempre fala, né? Que a mulher sempre fica para depois. A gente sempre deixa de lado. Deixa de lado para cuidar, das outras enfim, coisas. da saúde dos filhos, casa, né? Mas a importância de ter esse cuidado, esse momento para você e que esse outubro venha para lembrar, né, desse momento de cuidado com a saúde também, né? Não só um cuidado estético, um cuidado, né? Lógico, fazer exercício, alimentação saudável vai ajudar também, né? Totalmente. E falando já falou da mulher se cuidar, né? Dessa busca da autoestima, o que a gente vê é que a mulher, nos casos, eu acredito que mais avançados, que ela precisa fazer essa retirada da mama, a autoestima dela fica praticamente zero, né? E agora já existem algumas reconstruções de mama. Ela consegue depois reconstruir, se for o desejo dela? Sim, então quando a paciente não consegue fazer um tratamento mais conservador, com a preservação da mama, e precisa de fato tirar, fazer a remoção total da mama, existe sim a opção de fazer a reconstrução, inclusive no mesmo ato. Já faz no mesmo momento? Uhum. Então, a gente pode fazer a reconstrução imediata, que a gente chama, né? Que aí a mulher já faz. Claro que ela não vai sair com a mama igual, né? A gente está falando de uma cirurgia, eu falo que é uma cirurgia plástica reconstrutora, não é uma cirurgia plástica puramente estética, né? Então,
mas ela consegue ter essa possibilidade de já fazer a reconstrução Na imediata. mesma cirurgia. Mas é interessante, né? Porque, na verdade, a mama já é uma parte, né? É um símbolo da mulher, né? Então, aí você tirar e, às vezes, ela sentir depois, tive que fazer a cirurgia, ela olhar, Não, às vezes já tá sem o cabelo, né? Por causa do já, às vezes tratamento. tá sem o né? cabelo. Aí ela olha, tá sem a mama. Mesmo que nessa reconstrução não fique perfeita, não vai ficar igual, mas pelo menos ela tem alguma coisa ali, né? Pra não... Com certeza. E, assim, isso foi um grande avanço, né? Porque imagine o impacto mesmo, né? Na autoestima dessa Com mulher. certeza, né? Que é o que você falou. Às vezes elas já perderam cabelo, já fizeram um tratamento quimioterápico que não levou é à fácil. queda de Já cabelo. não é. As mamas, né? São símbolos da feminilidade, né? Então, as mulheres têm muito esse apego mesmo, né? Esse pela apego, mama, né? pela mama. E aí você se olhar, você já tá, né, numa situação complicada. Ainda você se olhar sem a mama, é Sim, mais difícil sim. ainda. Então, essa possibilidade é muito boa, né? É claro que existem casos E específicos casos, que não né? é possível fazer no Sim. imediato, dá para fazer a reconstrução tardia, mas sempre é possível essa tentar fazer a possibilidade. reconstrução para que a mulher se sinta melhor, com uma autoestima né, mais Mais elevada. elevada, E né? que é uma reconstrução, né, gente? Assim, faz parte, é uma parte do corpo dela. Então, ela tem o direito também de ter aquilo de volta, né? Com Com certeza. certeza. E o câncer, você tinha falado, existe essa possibilidade de cura, né, de 100%, e a possibilidade de reincidência. Pode voltar? Eu tive câncer de mama, posso ter novamente? Pode. Então, assim, quando a gente fala de câncer, a gente tem esse ponto, que é a recidiva, que pode acontecer. Não necessariamente ela vai acontecer. Uhum. Por isso é que é importante, mesmo depois que a mulher tratou, que ela, né, já fez todos os tratamentos ali de cirurgia, quimioterapia, rádio, medicamento, hormonioterapia, que muitas vezes, né, se prolonga, precisar fazer esse acompanhamento regular, né, com oncologista, com mastologista, porque a gente precisa sempre estar monitorizando ali para ver se esse tumor não voltou, se ela está bem, se ela realmente continua estável. Então, Daí tem um período, né? Não sei se... Seria que daí, um período de acompanhamento, né? da Sim. paciente. Normalmente eles falam 5 anos, assim, mas cada caso é um caso, né? Tá. Então, eu gosto de acompanhar. É isso que eu ia falar, porque já vai todo ano, né? Então continua, Você já vai vai, continuar é. acompanhando. É que como eu sou ginecologista também, então elas nunca vão deixar de vir, porque elas já vão fazer acompanhamento ginecológico, então... acaba é verdade, né? ficando Tem isso, sempre, porque aí tem a isso- gente vai seguindo nessa jornada aí. E daí você né? já consegue acompanhar de perto e Sim, ver, né? sim, Porque aham. acho que até daí já fica, né? Naquilo, eu tenho que prestar mais atenção aqui nessa paciente. Sim, Porque... e até porque, assim, a gente vai pensar, né? O acompanhamento dura 5 anos, mas depois não vai fazer mais mamografia? Vai, claro que sim, vai continuar. Vai continuar pro resto da É, vida que, fazendo essa assim, mamografia, né? Nesses primeiros 5 anos, o acompanhamento ele é mais frequente, né? Então, não é como uma vez por ano vem... São intervalos Não, menores. a gente faz a cada 4 meses, depois a cada 6 meses, aí depois a cada ano. Então, a gente vai tateando, né? A gente tem um programa ali de como fazer o segmento, né? Mas óbvio que depois dos 5 anos ela vai continuar vindo, porque ela precisa cuidar de todo o resto, né? Não é Todo- só continuar cuidando Sim, do resto do exatamente. corpo também, né? Com E certeza, continuar né? cuidando da mama para não... E caso, né? Infelizmente, voltar a acontecer, que seja também no início para Sim, pra ser gente um poder tratamento sempre- né, com mais chances de dar certo, né? Que são altas, né? Muito altas e menos invasivo, né? Exatamente. Já um ponto que a gente teve algumas perguntas foi na amamentação. Se a mulher pode... a amamentação, você falou já que já é um dos fatores que diminui, né? O risco de câncer, né? sim. E eu, particularmente, não sabia disso. Mas ela pode desenvolver, quando ela está amamentando, ela pode desenvolver o câncer de mama, ter câncer de mama? Pode, É que não porque, tem assim, nada, assim, apesar- ligado, Ele mas ajuda, não é, né? mas não é 100%. Ajuda, mas é separado, digamos, Exatamente. né? Assim, isso não, ela é um fator protetor, a gente fala amamentação, porque o que acontece é que a mama da mulher, ela vai ter o desenvolvimento dela final quando ela amamenta. Então, o que acontece? Das mulheres que não amamentaram, é como se aquela célula ficasse no estágio intermediário, que ela está mais suscetível a ter mutações herdadas ao longo da vida ali, não herdadas, adquiridas, né?
E quando ela amamenta, é como se houvesse aquela finalização do processo de maturação ali da célula. Então, ele fica menos suscetível a ter as mutações genéticas que podem ocasionar o câncer. Menos suscetível, mas não Exatamente, livre, né? mas não livre. Ela não está livre, ela pode vir a desenvolver, assim como na gravidez, pode acontecer também. Então, são situações que protegem, mas não garantem aquilo que a gente falou, né? São fatores protetores, fatores de risco, mas nenhum é 100%. Por isso que é importante, né? A Carol pegou essa da amamentação, porque que nem você falou também. Amamentei meu filho, faço exercício físico, me alimento bem, não fumo, não bebo. Então, não preciso fazer isso porque não tenho nenhum fator de risco. Tudo, não tenho caso genético, estou fazendo tudo, então não vou. Né? Sim. A gente tem que quebrar isso, né? Porque tem esses fatores, mas também tem o acaso. Sim, né? Que pode acontecer né? ali, que tem que, da mesma forma, procurar o médico, tá ali acompanhando. Né? E que bom, né? E cada vez que seja só um acompanhamento, né? Exatamente. Com ótimos resultados. E voltando na amamentação, já é um ato de amor duplo, né? Porque ele sempre fala, a gente sempre o foco da amamentação, as campanhas, que é para proteger o bebê, é para você amamentar, mas também para a mulher, né? É uma forma de proteção para a mulher também. Não, eu falo que é inegável, né? Os benefícios da amamentação porque é para os dois. É para os dois, porque na verdade a maioria só fala pro bebê, né? Só fala, o bebê é super importante pro bebê, Sim, não, mas é um fator protetor, a mãe volta mais rápido ao corpo, ao peso, previne hemorragia pós-parto, fator protetor de câncer de mama, então vamos amamentar. Vamos amamentar. Se tiver leite, vamos amamentar. Exatamente. Mas pode falar. Eu ia falar, porque quando a pessoa recebe o diagnóstico ali, né? Deve ser um momento muito tenso, assim, né? Você pensa, né? Você pede ali, né? Você vai no médico, faz o acompanhamento ali e, de repente, pode vir um diagnóstico, né? Daí ela vai, provavelmente, desesperada, né? Sim. Lá, né? Como que funciona, assim? Daí você vai ter que pedir outros exames para ver o tratamento, como que é depois desse... Assim, porque vamos supor que tem alguém assistindo ali que tá com... Né? Acabou de pegar o laudo ali, porque a gente não devia, mas a gente lê. Né? A gente lê, a gente lê, não entende nada e ainda acha que... Procura e vê aquelas coisas e vai, meu Deus. Procura no Google, também não deveria fazer, mas faz, e daí vai lá desesperada. Meu Deus, eu li ali que eu vou morrer daqui. Né? Então, como que é a conduta, né? Depois de um... Eu sei que depende, né? Claro que depende do exame, depende, mas deve ter um caminho. Um caminho, sim. Realmente é uma consulta bem desafiadora. Porque eu imagino que deve ser muito difícil. Sempre que eu tenho que eu sei que eu já vou dar esse diagnóstico, muitas vezes eu já sei, porque eu já vi os exames, eu já pedi a biópsia, ela volta, eu já vi o resultado muitas das vezes, então é bem desafiador, né? Existem até alguns protocolos de como dar más notícias, então a gente tem todo você precisa... um roteiro. Já é um lado psicólogo, né? Totalmente. Então, assim, a gente tem que... Claro, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre dar a notícia, dar o apoio e dar as informações técnicas. Então, realmente uma consulta bem desafiadora por isso. Porque, né, imagine que você vai dar essa notícia... Ela só vai escutar isso, ela não vai escutar mais nada. Não, ela só vai escutar que ela tá com câncer de mama e que ela vai morrer, Sim, né? Então, por isso eu sempre gosto, mesmo assim, que elas seja tragam... menos que 10%, né? Que a chance de cura é maior que 90%. Então, assim, mas eu gosto sempre que elas venham acompanhadas, porque justamente ter alguém ali tanto para dar o apoio, quanto para também ser uma pessoa que vai escutar as informações, né? Que vai poder absorver um pouco mais do que a gente vai conversar. Questão de planejar tratamento depende muito do que ela vem, né? Porque normalmente elas vêm só com a biópsia. Depois que dá positivo, que a gente vai pedir o exame para ver. Pelo menos aqui funciona assim, né? No setor privado, eles querem primeiro que venha o resultado da biópsia para poder fazer essa avaliação molecular. Que daí que a gente vai guiar o tratamento. Tá. Não tem muito como a gente conversar sobre se você vai fazer uma cirurgia agora, se você vai fazer uma quimioterapia agora, sem essas outras informações. Tá. Então, a primeira coisa, assim, dar o diagnóstico, acolher a paciente, né? Explicar que é uma doença que, embora assuste, que o nome dá medo, mas que tem um potencial muito grande de cura. Então, a gente sempre tem que focar no lado bom, é o copo meio cheio.
Eu sempre falo, olha, a gente não quer dar essa notícia, ninguém quer ter câncer, ninguém quer ter câncer. Mas a partir do momento que já aconteceu, a gente não tem mais como mudar esse cenário, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer agora para que você viva muitos longos anos. Então, o que a gente vai fazer? Então, os próximos passos vão ser esse. Né? Eu sempre estimulo a paciente também a buscar essa rede de apoio. É extremamente importante, tanto da familiar, amigos, como psicólogo também, profissional, né? Então, é importante, por mais que a paciente às vezes fica meio... Tem algumas que ficam, às vezes eu fico pensando, será que não caiu a ficha? Ela tá meio inabalável mesmo. É que às vezes eu acho que é muito importante. É um susto, né? Parece um choque. que acho que a pessoa toma aquele susto que ela fica paralisada, que ela não sabe se a ficha cai, ela não sabe se é verdade, se não é verdade, o que ela vai fazer, né? Então, essa rede de apoio, assim, é extremamente importante, porque é o que vai levar ali, porque eu falo, olha, ajudar. não vai ser um tratamento fácil. Vai ser uma fase difícil da sua vida, você vai passar por muitas provações, né? Mas, assim, eu te garanto que você vai voltar aqui, você vai lembrar disso e vai, assim, sentir aliviada de que já passou. E eu falo porque eu já acompanhei vários pacientes. Então, sempre que elas voltam, e quando elas voltam, eu falo, eu te falei? Agora tá tudo bem. Deve ser muito interessante, né? E gratificante você dar notícia, né? Você dá a notícia, olha, você tá com câncer de mama, nós vamos tratar. E aí, depois, ela voltar curada, né? Sim. Deve ser muito gratificante ver muito bom. Esse olhar da paciente, assim, de gratidão. E você também, né? Um trabalho... realizado com sucesso, digamos, Sim, totalmente. É muito gratificante. É muito gratificante assim. Você ver que você salvou a vida da pessoa. Acho que deve vir um filme, né, na cabeça. Você pensar em tudo, né? Porque é toda uma construção, que nem você falou. Vai pedir outro exame, vai determinar o caminho ali, vai ter que fazer... E daí, nossa, acabou. Né? Ela tá aqui, tá curada. É um alívio, assim, para todas. Eu falo, gente, vocês estão curadas, é uma vitória para mim, para vocês, para todo mundo, né? Porque aquele alívio, né? Você já, superou, né? Você conseguiu superar. Sim, e eu sempre tento, assim, estimular muito elas nisso, porque eu falo, olha, também a forma como você encara o tratamento, às vezes é o sucesso do teu tratamento. Né? A gente vê quando elas estão positivas, parece que tudo vai bem, a quimioterapia vai bem, a cirurgia dá tudo certo. Então, assim, isso também impacta, É aquilo que a gente tem, o nosso pensamento positivo, né? Às vezes a pessoa ela recebe um diagnóstico, independente de qualquer doença, aí ela já se abate. E aí ela mesma começa a se destruir, né? Sentir com pensamentos negativos e tudo. Sim. E quando a pessoa, eu tenho um diagnóstico, tudo, mas continua a vida, tenta levar isso de uma forma leve. Né? É difícil, né? Falar é fácil, né? Mas de uma forma leve, o processo é mais fácil, né? Com certeza. Por isso que eu falo da rede de apoio de novo, né? Para você ter esse apoio. Pessoal ali quanto profissional, porque isso também vai te impulsionar, né? Para que todo o tempo, né? Exato. A gente às vezes acorda, a gente sabe, né? Às vezes a gente acorda, não tem nada de diferente. Né? E parece que aquele dia não tá no dia bom e tá tudo errado, né? Não acordamos bem, né? Não acordamos bem, não temos nenhum problema para reclamar. Isso, mas e a gente tem, então, né? As pessoas que têm, né? É uma caminhada difícil, então é bom ter alguém ali que vai estar apoiando ela, né? Mesmo nos dias difíceis. Sem dúvida. Que vai valer, né? Que é uma caminhada que... isso é um fator muito importante, né? Que é ter com quem esse dividir, apoio, né? Aqueles altos e baixos que com certeza vão ter. A gente, né? Em todas as fases da vida. Em todas as fases da nossa vida, né? A gente tem esses altos e baixos e saber lidar, né? É difícil, igual você falou, né? Falar é fácil, mas... pense positivo, né? Você recebeu o diagnóstico, pense positivo. Mas tentar pensar positivo, né? Sim. Que dá até raiva, né? Às vezes você fala, né? Com a criança pequena ali, né? Vamos pensar na realidade, né? Aquele bebê que só chora e fala, mas veja, ele tá aí no teu colo, saudável, você só quer que ele durma, só quer, né? Um momento ali. É verdade. Não vem, às vezes é muito difícil você... ver esse copo, né, meio cheio, né? Você só vê ele meio vazio. Então, ter alguém que mostre também de uma forma leve que as coisas podem caminhar, né? Que ela vai estar junto, né, para todos os desafios do percurso. Sim. Com certeza. E voltando no silicone, uma outra dúvida que a gente teve a pessoa precisa trocar esse silicone? Tem uma data que ela precisa trocar ou
porque não é relacionado com câncer, né? Que você já falou. Mas, assim, é indicado que ela troque mesmo, porque tem algumas próteses agora que não precisam trocar, né? Isso é, às vezes, até um pouco controverso também, porque existem algumas próteses que são Pode para ficar- vida mesmo. Antigamente tinha aquela coisa dos 10 anos, que daí era o que o fabricante dava como, Indicava, como né? garantia, tipo, ó, até 10 anos ela Mas vai não tem bem. nenhuma, assim, por Não exemplo. vai Eu acho bem, que a Carol não, quis, né? Um talvez, um protocolo. protocolo. Mas Não, protocolo precisa quem tirar, faz... né? Tem uma prótese que vai durar a vida inteira, tem que acompanhar melhor, porque a chance de virar... Não existe Não. O que, assim, a questão da prótese, pensando mais nessa parte, assim, de troca, se tá com risco de ruptura ou se tá com algum tipo de contratura capsular já mais avançada, às vezes precisa trocar por motivos Mas Aí, nada relatos- relacionado relacionados É, a câncer. A princípio, não. Só aquela questão que eu falei do linfoma. Sim, que daí não Mas é... isso teve até um rebuliço aí quando eles lançaram o estudo lá que falava, e aí fizeram um recall até de algumas próteses da marca específica que tinha associação esse com isso. Tá. Mas assim, são casos bem específicos mesmo, né? Porque realmente é uma coisa assim. Seriam aqueles cuidados que você É tem bem que ter, rara, né? é. Mesmo já que você colocou o silicone, que você tem que cuidar, né? Porque Sim, pode sim. pode E fazer acontecer alguma mamografia. coisa. Fazer a mamografia que a gente já sabe que é obrigatório, Que é obrigatório, né? Uma vez independente de- independente, uma vez ao ano, pelo menos, fazer a mamografia, que é muito importante. Mesmo com silicone, né? Mesmo com silicone. E falando do Outubro Rosa, né? Eu sei que você tem as suas pacientes, atende em consultório particular. Você acha que aumenta a demanda ou elas vão sempre assim? Aumenta. Porque, assim, normalmente já tem as pessoas que já fazem o exame em outubro mesmo, porque todo mês eu recebo Já. pacientes que veio há um ano. Então, tem as do mês As mesmo. meias- Tem a as que rotina. estão atrasadas, que daí elas lembram em outubro. que Opa, elas têm que ir, outubro rosa tem o que, né? Tem aquelas que não vão nunca, e aí, opa, alguma coisinha ali Algum tocou sinal de alerta. nelas, e elas vão. Então, a gente vê que existe realmente, assim, tem um impacto muito positivo o Outubro Rosa, porque a gente vê o aumento da demanda, não só, por exemplo, eu vejo no consultório, mas eu vejo nas clínicas que fazem os exames, que as pacientes têm dificuldade Que de já é agendar. difícil De para agendar. marcar porque tá lotado, porque né? tá lotado, mas para É mostrar verdade. O como ano que é passado eu fui efetivo fazer em mesmo, né? outubro realmente. Eu fui e daí fui marcar, não tinha, eu consegui, porque ela falou, nossa, tá muito Você cheio. tava gente." no novembro Eu- rosa, Sim, né? Não, eu fiz em dezembro, pra você ter ideia, você tinha vaga pra dezembro, porque justamente, Mas né? Então, a gente vê na prática isso, né? Que, de fato, impacta. Porque bom, daí né? todo mundo fala disso. E isso é muito importante. Isso que é toda a importante porque população você traga, alerta a né? população, né? Você alerta É. a população, e às vezes um assunto que a gente sabe é um assunto recorrente, que todo mundo sabe. Eu tenho que me cuidar, tenho que ir no ginecologista, Todo tenho ano, que todo mas ano sim. fazer o autoexame da mama, tudo, mas aí você esquece na correria do dia a dia, você, depois eu marco e nunca vai, né? Daí veio outubro, opa, Aí, É. agora tenho que ir, né? E é muito interessante, porque agora, todos os meses a gente tem, né? Setembro, a gente teve o setembro amarelo, Aham. outubro rosa, o novembro Novembro azul, azul. né? É E muito assim, interessante essas campanhas. E alertar também as mulheres, porque eu vejo que tem muita gente que não faz exame porque tem medo. Vocês já Medo devem do ter visto isso, exame? né? Não, medo de descobrir alguma coisa. Isso também Então, é outra isso coisa, aí né? a gente tem que quebrar isso, porque eu falo para as pacientes, você tem que ter medo de descobrir avançado. Porque descobrir, a gente já tem o exame de rastreamento para descobrir no começo. Claro que a gente não quer descobrir porque a gente não quer ter. Mas Claro. se a gente tem que descobrir. Isso é E logo verdade, né? antes, Logo. né? Então, assim, não deixar esperar ter sintoma, né? Que é uma coisa, tô com caroço na mama, tô com líquido saindo do mamilo. E fica tô quietinha, né? Que isso já seriam até, eu falo assim, dos sinais e sintomas, né? Que as pessoas falam, não tô já seria sentindo até no nada. estágio mais É. avançado, né? Exatamente. Não tô sentindo nada, doutora. Eu faço autoexame, tudo bonito. Aí eu E- falo, mas tem que fazer exame e mamografia. Isso é importante, né? Porque é o que você falou, ninguém quer ter, mas é melhor você se prevenir. Você quer descobrir logo. Se tiver, que realize o tratamento, né? Sim. E já sim. falando dos sintomas que você falou agora, tem algum sintoma, assim, mesmo já estando mais avançado, alguma coisa que a gente já tem que ficar alerta? Opa, aconteceu Sim. isso? Então, claro, o que eu falo isso? Para as mulheres que
já estão com o exame em dia, mas pode acontecer, né? Existe, às vezes, cânceres que surgem de um ano para outro, entre um exame e outro. Entre um exame e outro. A gente chama até de câncer de intervalo, que é no intervalo entre um exame e outro, né? Então, ela está em dia, mas mesmo assim ela teve. Então, sempre alertar algumas coisas, que não é porque ela fez a mamografia também todo ano que ela está livre de aparecer alguma coisa ali nesse intervalo. Pode acontecer. E também para essas que têm medo, às vezes não têm o hábito de ir, né? Então, quais são os sinais e sintomas que a gente deve ficar alerta? Nódulo, que é o mais comum, que a gente recebe bastante, não necessariamente vai ser câncer, ainda bem, a grande maioria é nódulo benigno, né? Cisto, mas é um sinal, né? Então, se você fez ali o autoexame, palpou, às vezes na hora do banho, tá ali, né? Percebe nódulo, tem que procurar, né? Então, é um dos sinais para procurar. Mesmo que seu exame esteja em dia, é interessante vai ver já o que procurar, é. né? Líquido saindo pelo mamilo, principalmente espontâneo, né? Então, não é a pessoa que vai ficar ali toda hora apertando. Líquido transparente, tipo água da torneira, ou sanguinolento. Pode ser um sinal de alerta. É um sinal de alerta, na verdade, então tem que procurar. E principalmente, assim, espontâneo. Então, manchou meu sutiã, tá manchando meu pijama. Normalmente então, ela você fala. já tem que... Então, a gente já tem que acender um alerta ali também. Alguma nodulação na axila ou no pescoço, alguma bolinha, como se fosse uma íngua, também pode ser um sinal de câncer de mama. Algum abaulamento na mama, então, sei lá, uma protuberância. Alguma coisa diferente que você já observar, uma protuberância, né? Ou uma área retraída que não era assim, agora está a pele para dentro. Também, porque pode ser um nódulo, um tumor ali puxando aquela pele. Ou até o próprio mamilo. Tem mulheres que têm mamilo invertido, ok, desde que nasceram, enfim. Mas do nada o mamilo ficou para dentro. Olha. Também é uma coisa que a gente tem que avaliar. Alguma lesão na pele, principalmente no mamilo, no bico do seio, uma ferida, uma coceira que não melhora, já fez o tratamento dermatológico, passou uma pomadinha, não melhora, também é um sinal de alerta. Um aumento expressivo do volume da mama. Do nada, a mama tá só um lado grande. Opa, o que aconteceu? Já... Será que é um tumor, uma massa? Uma mama inflamada, que pode ser uma mastite, mas pode ser um câncer inflamatório. Existe um tipo de câncer que ele simula uma mastite. Eu já tive pacientes que eu estava atendendo e que veio politratada já de mastite, não melhorava e era câncer. Olha. Então, assim, tudo isso são sinais, assim, que a gente tem que acender o alerta. Mesmo que estejam com os exames em dia. Eu falo assim, claro que a gente não quer, porque provavelmente quando já palpa, não necessariamente está super avançado, mas assim, já é uma coisa um pouquinho, dá um degrau acima do que quando a gente faz uma mamografia de rotina e descobre alguma coisa. Porque você ele já externizou, né? Já tá. Exatamente. Você já consegue visualizar alguma coisa diferente nessa mama, né? Isso. Então, esses são os sinais, assim, para ficar alertas, né? De ficar procurar. Alerta a qualquer mudança na mama, já ficar alerta. Opa, isso aqui não tá certo, né? É igual do seio que você falou. Às vezes a pessoa acha que é algum problema de pele, né? Acha que tá com algum problema de pele, mas na verdade não é. Exatamente. Já peguei também casos que achava que era alguma lesão dermatológica, que era um tipo de câncer. Que dá tipo uma feridinha no mamilo, e aí coça. Então parece muito que é da pele, mas não é. E daí não então sara. A gente tem que ficar de olho, né, nessas questões que não sara nunca, ou que é muito crônico. Já tá um tempão, só de um lado. Né? Só de um... também. Só de um lado. Porque, na verdade, geralmente dá só em uma mama. É que, assim, o câncer pode dar nas duas mamas, mas é mais difícil. Né? Agora, por exemplo, se você tem tem uma urticária, às vezes vai dar no corpo todo, nas duas mamas, enfim. Quando é uma coisa muito localizada ali, aí a gente já fica um pouco mais atento, né? É bastante coisa, né? Muita coisa. Pra gente pensar. Não, eu digo porque a gente já tem da gente ter esse cuidado, esse olhar, às vezes, porque às vezes também não tá lá com alguma coisa, tá na correria, não, vou deixar pra depois. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E daí acaba que não vai ver. Sim. Não, já fui no médico, tá tudo certo, né? O ano que vem eu vou, e daí vai. E a gente tem esse negócio, né? A gente, não, isso daqui não é nada. Vai passar e vai deixando, né? Aí depois eu marco o médico. Agora eu tô muito... Não tenho tempo. Tô muito ocupada. Tô ocupada, não tenho tempo, né?
como se ela tivesse marcar na agenda, né? A doença, Sim. né? Pra aparecer. E é tempo de tratamento, né? Que daí a gente vai E é perdendo. o tempo que você se vai for perdendo, alguma que é coisa essa mesmo. prevenção que você falou, né? Que aumenta as chances de cura. Com certeza. Então é bom a gente ficar alerta a todos os sinais, qualquer sinal diferente na mama e já ligar aquele luzinha vermelha, né? Opa, tem alguma coisa estranha aqui e já procurar o profissional. Sim. Porque na dúvida é melhor você ir e não ter nada, né? É melhor do que excesso de zelo. de zelo, né? Exatamente. Excesso. Isso que eu falo também. Melhor não ser nada do que ser alguma Do que coisa. ser você alguma não- coisa. não É, melhor você procurou, ser né? aquele que, vou pra tirar da cabeça, né? Só vou pra tirar da cabeça. Porque às vezes aí você, não é nada, não é nada, e só vai evoluindo. E mesmo a incidência, né, que você falou da idade, de ser maior, de fazer a mamografia a partir dos 40, né? Lógico, que nem você falou, a gente vai as meninas vão no ginecologista desde a menstruação. Então, mesmo não tendo esses exames específicos, né, vai ter esse acompanhamento também, né? Então, se surgir alguma coisa, daí ainda há chance de você pedir algum exame mais Sim, específico, né, mesmo não sendo o padrão, né, porque é mais raro, mas pode acontecer também com mulheres mais jovens. Né? Sim, aí eu já tive alguns casos de mulheres abaixo de 40 que ainda não estavam na faixa na etária idade, de né? fazer os exames. Mas aí, nesses casos, aí a gente vê alguma coisa, um nódulo, palpou Tá. alguma coisa, eu já tinha um histórico familiar e por isso fazia os exames antes, né? Então já tive muitas pacientes jovens. Não é uma coisa, isso Muitas. é legal também deixar claro, né? Que não é uma coisa que só vai Exclusiva, acontecer, né? exclusiva, que só vai acontecer quando é 40 a mais, 50 a mais. Não. Pode acontecer com 18 anos, quando a criança, a adolescente já, né? Já tem seio, então ela já está propícia a ter esse câncer de mama. É mais raro, mas pode acontecer, né? Sim, eu já tive paciente com 21 anos, foi minha Olha paciente aí, ó. mais jovem. Que com 21 anos, nunca que você pensa, câncer de mama com 21 anos, Exatamente. né? Choca até a gente, né? Choca, Porque né? eu Porque também não é não uma coisa esperava, normal, mas depois a gente descobriu que ela tinha uma mutação genética que era associada a risco de câncer de mama. Então, realmente uma coisa mais numa situação de exceção. Mas a gente sabe que existe uma tendência desse aumento de câncer de mama em mulheres jovens mesmo. A gente tem visto bastante. Não sabemos, provavelmente estilo de vida, né? Coisas teve que a muita gente ainda vai mudança. descobrir Alguma por aí. coisa. Mas é- tem aumentado, tem que ter cuidado. Mas é importante Esse acompanhamento esse mesmo, acompanhamento né? desde Que sempre, seja né? todo outubro, né? Mas que todo outubro, Sim, né? sim. Que seja um lembrete de procurar o médico, é. né? E fazer independente da sua idade. Exatamente. Isso é importante. Bom, muita informação, Muita né? informação. Muita informação e muito importante, né? Isso que é mais importante, né? Que a mamografia a gente já sabe, que o pessoal de casa já sabe, que é de uso obrigatório, tem que fazer a mamografia uma vez por ano. A Não partir dá dos pra 40, escapar né? A partir dos princípio, 40, né? Mas já ficar alerta antes, né? Né? E fazer o acompanhamento também, né? Fazer todo o ano. acompanhamento. Com certeza. Isso é, como eu falo de novo, inegociável, né? Tem que fazer. É um câncer que é altamente prevalente, aquilo que eu falei. Uma pessoa a cada 8. É muita gente. Muita gente, né? É muito alto, né? É muito alto. É muito alto, então. Esse índice, né? 1 a cada 8. Que a Em mulheres, né? Em mulheres, né? Mas que a gente, conheço tal, mas nunca você acha que pode acontecer aquilo, próximo, né? Nada que você acha que vai nada acontecer, que vai com, acontecer você. com você. Você né? sempre acha que vai Sim. acontecer com uma outra pessoa. Exatamente. Mas Mas foi muito é bom, muito né? bom. Esclarecer essas dúvidas. Obrigada. Nossa, foi esclarecedor, né? É. Muitas Se coisas. quiser deixar algum recadinho pro pessoal de casa para se cuidar agora, já esse lembrete, já deixar um aviso pro pessoal do Outubro Rosa. Então, mulheres, se cuidem. A gente sabe que o Outubro Rosa, o outubro já é o símbolo, né? A gente sempre foca muito no outubro, mas tentem se cuidar o ano inteiro. Autocuidado em primeiro lugar. A gente quer cuidar do mundo, quer cuidar de todo mundo e esquece de cuidar da pessoa mais importante, que é a gente. Né? A gente tem que estar bem para a gente cuidar dos outros, para a gente entregar o melhor para o mundo. Então, não tenham medo de fazer exames, de fazer mamografia. Se descobrir alguma coisa, tem tratamento. O câncer de mama é um dos cânceres que mais tem estudo, mais tem avanços para o tratamento. Então, a gente tem recursos para tratar, né? Eu acho que isso é o mais importante, que as mulheres saibam que mesmo que tenha o pior cenário, que seja um exame positivo, a gente tem possibilidade de tratamento e de cura.
E é isso que a gente quer, diagnosticar o quanto antes para que a gente possa oferecer o melhor tratamento e as maiores chances de cura. Então, façam seus exames e alertem todas as mulheres para que também façam os exames anualmente. Bom, muito obrigada pela sua participação. Né? Nós temos um presente, né? Nós temos um presente para você. Fica à vontade Obrigada. do nosso patrocinador, a Blink, né? Vamos ver se você vai gostar, né? A gente escolheu com muito carinho, gente, né, Gabi? adorei. Estava precisando de um óculos novo, ó. Ficou bom? Ficou, eu gostei. E combinou com a... Ó, tá com o tom da saia. Com o tom da saia. Já tá combinando com o outubro rosa, já tá combinando com o look, né? Todas na paleta já. Todas na paleta. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada pelo aceitar o nosso convite. Mais uma vez, né? Mais uma vez, dividindo conhecimento, esse conhecimento fundamental para o pessoal, para todas as mulheres, né? Para que elas se conscientizem da importância da prevenção do câncer de mama. Então, muito obrigado por dividir com a gente, né, esse momento. E você de casa aí, marque, né, o seu exame e não esqueça de se inscrever no nosso canal.